os produtores de café estão cada vez mais estudando e se especializando fora da porteira, entendendo melhor sobre a degustação do café, a comercialização, a torra, os métodos de preparo do produto e o consumo. E no Brasil Café de hoje nós vamos conversar com Juliano Tarabal, superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, para entender melhor esse movimento. Seja muito bem-vindo, Juliano. Olá, Juliano, seja muito bem-vindo ao Brasil Café. Olha, para começar a nossa entrevista, eu quero que você explique para a gente o que são as 3 ondas do café. Nayane, eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez, estar no Brasil Café comentando sobre o desenvolvimento do consumo de café, que ele, como eu disse alguns dias atrás na nossa participação, o consumo de café ele se deu em 3 grandes ondas, né? Foram movimentos descritos pela Trish, que é uma profissional que atua na indústria, no mercado americano. Ela é diretora de organismos importantes do segmento de café na indústria americana. E a Trish foi muito feliz quando, no começo dos anos 2000, ela descreveu, né, as 3 grandes ondas, 3 grandes fases de desenvolvimento do café em 3 ondas. Então, a primeira onda ela se dá no começo dos anos de 1800, quando então a indústria do café, ainda bastante embrionária, teve como grande objetivo a disseminação do consumo de café no mundo. Nesse momento, né, no começo dos anos de 1800, o café não era uma bebida ainda consumida em larga escala no mundo. Então a indústria entrou nesse momento com produtos de baixa qualidade, né, baixa diferenciação, e com os cafés instantâneos, né, os cafés solúveis, que são cafés de um preparo mais rápido, mais prático, e foi assim que a grande indústria entrou, com grandes marcas aí como Nestlé e Folgers, por exemplo, disseminando o consumo de café no mundo a preços baixos e uma qualidade baixa, com a modalidade de café instantâneo. Esse foi o grande desenho dessa primeira grande onda de desenvolvimento do consumo de café. Partindo para a segunda onda, no que se dá aí no começo da década de 70, né, de 1970, o fator, né, importante nessa onda foi a disseminação das cafeterias. Então, a gente tem um grande ícone das cafeterias, que é a maior rede de cafeterias do mundo, que é a Starbucks. Ela foi a grande precursora desse movimento, que nós tivemos como epicentro, então, o mercado americano, especificamente a cidade de Seattle. Para quem já teve a oportunidade de estar em Seattle, lá você pode conhecer a primeira loja da Starbucks, que começa, então, essa disseminação da cultura de consumo de café por meio das cafeterias, que naquele momento, né, o posicionamento que a Starbucks assumiu foi o posicionamento do terceiro lugar, né, um ambiente entre a sua casa e o seu trabalho, que você para por um momento para poder tomar um café, para poder quebrar um pouco a rotina do dia a dia, ter uma reunião de trabalho, ter uma conversa com um amigo ou simplesmente fazer uma leitura num lugar ali aconchegante. O café passa então a ser mais importante como estilo de vida. A qualidade tem nesse momento um acréscimo, né? A qualidade melhora nessa segunda onda, são grãos de mais qualidade que começam a ser torrados. A origem começa a aparecer enquanto país, né? Então, Brasil, Colômbia, os países da África, alguns países da América Central começam a aparecer enquanto país, e a bebida do expresso é a principal bebida dessa onda aí, levando em conta, por exemplo, indústrias como a Ilha Café, a italiana Ilha Café, que disseminam o consumo de expresso. A Nespresso também começa a surgir nessa onda com a disseminação do expresso, né, através das cápsulas. E é a onda que nasce o conceito de café especial, né? Na década de 70 nasce esse conceito de café especial, então uma onda super importante para essa disseminação, mas ainda muito concentrada na grande indústria, né? Esse é mais ou menos o desenho dessa segunda onda. Partindo para a terceira onda, né, que é a onda que nós estamos nesse período de transição. A terceira onda ela começa nos anos 2000 e ela é super marcada por um movimento muito interessante que tem como epicentro novamente o mercado americano, especificamente a cidade de São Francisco, onde começam a nascer várias pequenas cafeterias, pequenas torrefações, onde elas começam a trabalhar com cafés de maior qualidade. Então,
você tem um acréscimo de qualidade entre a segunda e terceira onda, com cafés de maior qualidade, de origem mais específicas, né? Além do país, a gente começa a chegar na região, nas regiões, ou até mesmo nas fazendas. A figura do barista começa a aparecer, né? Então o fator humano, né? As pessoas começam a ter uma maior importância como baristas e como mestres de torras, começam a surgir os campeonatos nacionais, internacionais, mundiais de barista. E em termos de qualidade, né, a gente tem torras mais claras desses cafés, então a segunda onda era uma torra mais escura, na terceira a gente já tem uma torra mais clara. Os métodos de preparo passam a ser super relevantes nessa onda, métodos como Chemex, Rario, Aeropress, diversos métodos, né, que preparam cafés filtrados, ao contrário do expresso, né, que não que o expresso perca a sua importância, mas os filtrados passam a ter uma importância maior. E o movimento dos hipsters, o movimento dos jovens, né? Os jovens começam a ter uma conexão maior com o café. Isso você vê bem claramente em São Francisco. Eu tive a oportunidade de ficar, alguns anos atrás, eu passei um mês em São Francisco para estudar as cafeterias, o consumo de café naquela região da Califórnia. Isso se dissemina pelo mundo. A terceira onda é mais ou menos, para a gente trazer aqui de forma resumida, né, para entrar no que nós estamos chamando da quarta onda, esses são os principais tópicos, né, tendências que moveram até aqui essas três ondas. Você resumiu as três ondas. Isso quer dizer que nós já estamos na quarta ou a caminho da quarta? Explica para a gente um pouco melhor sobre isso. Sim, isso é um assunto muito interessante, Nayara, porque a gente que gosta de estudar as questões das tendências, dos movimentos que o consumo de café passou ao longo de todas essas etapas que eu descrevi resumidamente, se atente para um tópico, né? As três primeiras ondas tiveram como protagonistas países, estritamente países consumidores, principalmente o mercado americano, né? Então eles foram os protagonistas dessas primeiras ondas, com muito profissionalismo, com muita dedicação dessa indústria, que hoje o mercado americano, por exemplo, é formado de 50% de cafés especiais. Mas como todos os movimentos que aconteceram, a gente também vê que essa terceira onda ela começa a chegar numa migração, no esgotamento, porque a gente vê que a inovação deixou de existir um pouco, né, nessa terceira onda. A gente não tem mais tantos movimentos de inovação que permaneçam, e a gente vê que a grande indústria começou a se apropriar dessas características da terceira onda. Então a gente vê movimentos como grandes indústrias comprando pequenas redes de cafeteria, a gente vê a grande indústria se apropriando do conceito de café especial, né, uma massificação do conceito de café especial. As torras mais claras hoje não são um atributo apenas das pequenas cafeterias e pequenas torrefações. As grandes marcas também já começam a utilizar a torra mais clara, até mesmo as pessoas, né, baristas, como embaixadores, isso passa a ser uma estratégia também da grande indústria. Então, ao passo que a grande indústria está, e muito bem, se apropriando, isso é bom para o mercado, nós precisamos avançar para uma nova onda, e esse movimento que a gente enxerga ele está sendo acelerado pela pandemia também, né? O fator pandemia, desde o ano passado, tem provocado transformações substanciais na maneira do nosso comportamento, da maneira de compra, enfim, a transformação digital que a gente vem enfrentando nessa transformação digital. Então, esse período, né, que nós já passamos na terceira onda, que agora completa praticamente 20 anos, né, se a gente levar em conta que ela nasceu no começo dos anos 2000, ela está completando 20 anos. Então, o que leva a crer agora numa quarta onda do café? O primeiro ponto que a gente descreve aqui são 8 tópicos que eu vou passar para vocês entenderem como que a gente enxerga esse movimento da quarta onda acontecendo no Brasil como epicentro, né? Veja bem, os primeiros epicentros foram o mercado americano e agora a gente fala de um epicentro no mercado consumidor brasileiro. Por quê? O primeiro tópico, uma origem produtora como epicentro dessa onda, porque dentre os países consumidores no mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, ali no Japão,
não se produz café, né? Ali na China você produz café, mas não é hoje um mercado ainda considerável em volume de consumo. Então, entre aqueles que detêm maior consumo, bloco europeu e mercado americano, eles não produzem café. Ao passo que no Brasil nós produzimos café, somos o maior produtor do mundo, né, com aproximadamente 60 milhões de sacas ano, e somos o segundo maior consumidor do mundo, tecnicamente empatados aí com os Estados Unidos, com um consumo em torno das suas 22, 23 milhões de sacas por ano. Então, aqui no Brasil a gente tem a produção desenvolvida há bastante tempo, o consumo também, mas o nosso consumo ele vinha muito tímido no aspecto de qualidade. De alguns anos para cá, a gente vê esse consumo de qualidade crescer muito e a integração entre a indústria e o produtor também crescer muito. Então, hoje é comum, né, aqui na produção de café do Brasil, o industrial vem até a origem conhecer as regiões, os baristas vêm até a origem conhecer as regiões e trocar experiências. Os torrefadores vêm até as regiões trocando experiência também, e os consumidores também. Hoje já existem iniciativas, eu vou comentar no 8º tópico, dos consumidores também vivenciando melhor a produção de café. Então, o resumo os demais países produtores, como Colômbia, como os países da América Central, né, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua, etc., e os países da África, eles não têm a condição de consumo como o Brasil tem, né? O desenvolvimento de um mercado interno como o Brasil tem. Então, uma origem produtora do patamar que o Brasil possui, somente o Brasil tem essa condição de transformar, liderar um movimento em consumo de café também, porque além de desenvolver o know-how na produção, nós hoje estamos desenvolvendo um know-how muito grande no consumo de café, na torra, né, nas técnicas de preparo, nas técnicas dos baristas, no grande crescimento de cafeterias em toda a parte do Brasil, no surgimento das microtorrefações. Então, sim, hoje nós também temos um know-how muito bom e crescente no aspecto de consumo. Então, não somos mais apenas um país produtor com excelência, mas caminhando para ser um país consumidor também com excelência. Certo, só uma dúvida, uma coisa que a gente precisa assim explicar. Como é que os produtores estão se encaixando neste novo cenário? O que eles estão fazendo de diferente? Ótima pergunta, e aí um ponto muito importante, porque, Ryan, os produtores começam a entrar como protagonistas porque até um tópico que a gente trata aqui dentro das ondas, né, os produtores com a visão global, né, os produtores globalizados. Hoje o produtor ele busca compreender muito mais o processo de pós-colheita do café, então ele não trata como importante apenas o fator produtividade, né, produtividade por hectare, trato fitossanitário da lavoura, mas também os processos de pós-colheita, aplicando técnicas avançadas como fermentação. Hoje nós temos verdadeiros coffee makers, né, dentro das propriedades, trabalhando essa etapa por etapa, focando em qualidade. O produtor começa a entender mais de torra do café, o produtor começa a entender mais do consumo da bebida do café. Então o produtor se transformou. Aqui no Brasil a gente tem um movimento, aí partindo para um segundo tópico, né, a democratização da qualidade, que é o segundo tópico dentro da 4ª onda, que a gente acredita que a qualidade sendo democratizada, né, ou seja, as pessoas tendo um acesso maior a produtos de qualidade, a gente pode, por exemplo, deixar de consumir o que nós chamamos de PVA, que é o preto, verde ardido, né, cafés que são de qualidade bastante inferior, mas que ainda tem um nível de consumo, porque nós precisamos avançar o entendimento do consumidor e fazer com que ele adquira, né, compre mais, tenha mais acesso aos cafés de qualidade, que os produtores diminuam também, por outro lado, esse tipo de produção. Então, primeiro ponto, a origem produtora como epicentro. Segundo ponto, democratização da qualidade. E aí a gente tem que se inspirar no mercado de cerveja, né? Eu moro numa cidade de 100 mil habitantes. Hoje, nas grandes gôndolas das grandes redes de hipermercado,
na minha cidade, que é Patrocínio, é mais fácil encontrar uma cerveja artesanal de alta qualidade do que um café especial. Então, essa evolução na grande rede de varejo é necessária e ela está começando a acontecer porque as grandes marcas também estão entrando com os cafés de alta qualidade nas gôndolas das grandes redes, e isso vai apoiar muito a democratização da qualidade. Como é o mercado americano? O mercado americano é formado por 50% de cafés especiais, porque ele chega na gôndola para o consumidor conseguir ter fácil acesso. Um quarto ponto, a transformação digital. A gente está agora com as relações cada vez mais digitais, o e-commerce, o Instagram, que é uma das redes que eu posso citar de exemplo. Todos os dias a gente vê o nascimento de novas marcas 100% vendidas em plataformas digitais. O produtor hoje promovendo suas propriedades na web, então ele consegue ter um contato com o produtor aqui no Brasil, com um produtor lá na China, através do Instagram, trocando mensagem ou pelos aplicativos de mensagem. E as plataformas que surgem também de comercialização de café verde pelos aplicativos ou pelos websites. Um quinto ponto, nós chamamos a atenção para a origem controlada. Então, o Cerrado Mineiro, a região que nós trabalhamos aqui pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, é a primeira denominação de origem para café no Brasil, possui um sistema de certificação com o selo de origem, e então isso é super importante porque nós estamos falando de uma origem controlada. Na terceira onda a origem é importante, porém, agora não basta a questão de apenas comunicar a origem. O importante é de que se tenha a origem controlada, que é um produto que possui a certificação de origem e qualidade atestada pela região, que hoje no Brasil nós temos, além do Cerrado Mineiro, mais 8 regiões que possuem o registro de indicação geográfica, a exemplo, Nayane, das principais regiões de vinho no mundo, Brunello Montalcino, Bordeaux, Champagne, Rioja na Espanha, são todas regiões controladas pelos seus sistemas de certificação de origem. A gente pode falar que esse controle se deve ao avanço da ciência nos últimos anos ou não? Sim, com certeza. Esse controle, ele somente é possível pelas tecnologias que nós temos, Nayane. Aqui, por exemplo, nós temos um sistema de rastreabilidade que foi desenvolvido aqui mesmo pela federação. A gente desenhou tecnicamente todos os processos de rastreabilidade e uma equipe técnica colocou isso em formato de programação. Então é um avanço das pesquisas, da ciência, e também na questão da indicação geográfica, para a gente poder comprovar a existência desses territórios específicos. O Cerrado Mineiro é uma região de 55 municípios demarcados. Nós tivemos que comprovar que esse terroir do Cerrado Mineiro é um terroir único pelos fatores climáticos, pelos fatores de solo, relevo, temperatura, as questões também do saber fazer, o know-how do produtor. Então isso é um estudo, são estudos que são comprovados cientificamente para que você demonstre a existência de uma denominação de origem e você prove que somente dentro desse território é possível de você produzir cafés com essas determinadas características que nós temos aqui no Cerrado, como por exemplo cafés com as características sensoriais que nós conseguimos descrever aqui na nossa região, e a ciência e a pesquisa têm um papel importantíssimo nesse aspecto. O que falta para o Brasil? O que falta para o Brasil avançar nessa questão do melhoramento, na questão da ciência? Olha, Nayara, eu diria para você que dentro da porteira, ou seja, no aspecto de produção, nós temos a melhor cafeicultura do mundo, porque nós temos um consórcio de pesquisa muito bem desenvolvido e coordenado pela Embrapa, que é o órgão guarda-chuva desse consórcio, liderado aí também pelo Conselho Nacional do Café, que lidera as políticas públicas com os organismos federais. Aí embaixo do consórcio você tem diversas universidades que, se eu for citar todas aqui, eu vou cometer o equívoco de esquecer de algumas, são várias. Tem a nossa parceira aqui do estado de Minas Gerais, que é a EPAMIG, que faz um belo trabalho. Então, eu vejo que falta avançar fora da porteira. Então, dentro da porteira,
nós temos os fatores muito bem dominados, né? A parte de controle de praga, doença, a parte de qualidade, nós crescemos absurdamente nos últimos anos, a gente tem uma oferta enorme de qualidade para oferecer. Falta para o Brasil uma atuação mais forte fora da porteira, né? Uma estratégia de marca melhor orientada, né? Um trabalho de imagem, assim como a gente faz pela região do Cerrado Mineiro, né? Nós temos uma estratégia de marca que esse ano completa 10 anos, inclusive, temos uma denominação de origem, então, e as demais regiões, como eu comentei, têm hoje desenvolvido essas estratégias, e isso é tudo que o Brasil precisa, né? Aumentar essa promoção para que a gente melhore a percepção do público comprador a respeito da qualidade dos nossos cafés e também da diversidade que o Brasil possui, porque os cafés brasileiros, Nayane, eles não têm uma característica única, né? O Cerrado Mineiro tem uma característica, a Mantiqueira tem outra, as Matas têm outras, e não é um melhor que o outro, são diferentes, são características diferentes e todas elas se acomodam muito bem no mercado, tem consumidores para toda essa diversidade. Isso é uma grande riqueza do Brasil que precisa ser devidamente comunicada, né, através de uma estratégia de marca do café brasileiro com as regiões produtoras alinhadas a essa estratégia. Juliano, a gente está caminhando aí para o finalzinho do nosso programa já, e eu sei que ainda faltam alguns pontos para a gente descobrir por que o Brasil é o epicentro dessa quarta onda. Vamos lá? Vamos lá, Ayane. Estamos finalizando com os pontos, né? Eu falaria aqui agora de integração, sustentabilidade e transparência da cadeia, né? Então, essa sustentabilidade hoje, o Brasil tem uma produção bastante sustentável, pautada em pilares muito sólidos, né? Como eu falei, de pesquisa, da preservação que a gente tem das áreas de proteção permanente, do reflorestamento que sempre é desenvolvido nas regiões cafeeiras, porque isso acaba sendo uma cultura, a gente tem propriedades com alto nível de certificação e a integração, como eu falei, entre produção e consumo, somente aqui no Brasil a gente pode trabalhar isso dessa maneira e que isso sirva de exemplo para uma integração também no âmbito do mercado internacional, né? Os agentes trabalhando de forma mais alinhada. Os produtores globalizados, eu já comentei, hoje os produtores eles viajam para as feiras internacionais, eles têm contato através das redes sociais com tecnologias e mercado do mundo todo, então o perfil do cafeicultor mudou completamente e a gente está entrando numa nova geração. E para finalizar os 8 pontos da quarta onda, como a gente está enxergando, o consumo de experiência, né? Ou experiência de consumo. Aquele consumidor que hoje torra café em casa, isso já é uma realidade, já existem consumidores em casa comprando café verde para torrar em casa com as suas maquininhas que eles estão tanto importando quanto adaptando outros tipos de máquina. A gente tem a experiência no turismo de café, assim como as vinícolas do mundo todo trabalham. Aqui no Brasil, né, o Vale dos Vinhedos é um exemplo de enoturismo. O turismo no café só é possível se você tem propriedades, né, de café. Então, para quem está nos grandes centros, ou mesmo para quem está aqui nas pequenas regiões, no interior do Brasil, onde tem produção cafeeira, existe uma grande oportunidade para que os produtores estruturem suas propriedades para receber turistas que queiram conhecer mais sobre a produção de café e, obviamente, sobre a bebida do café. E a experiência de consumo ela vai também em torno da onda da vinificação do café. A vinificação do café se inspira muito no enoturismo, nessa arquitetura de comunicação que o vinho possui. O vinho tem um idioma próprio, né, que ele conta sobre a origem, sobre a variedade, sobre a vinícola, sobre a história daquela região. Então, tudo isso, né, é uma inspiração que nós do café podemos ter para que a gente, Nayara, construa, né, pavimente, siga uma estratégia para ser um país protagonista não só na produção, como também no consumo de café, não só em volume, mas em qualidade de consumo, em cultura de consumo. Então, tem que ser uma proposta, um movimento, uma provocação que a gente faz para que não vamos esperar os gringos sempre trazerem para nós o que eles determinam, o que eles pensam a respeito do café. Nós precisamos ser líderes também no consumo, na pesquisa, na tecnologia, para que a gente aproveite todas as oportunidades que nós temos com essa cadeia magnífica que é o café. Então, é dessa maneira
que nós acreditamos que a quarta onda do café vai ser construída, a gente tem que surfar essa onda. Juliano, muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Café. É sempre muito bom receber você e que nós possamos continuar avançando aí nessa quarta onda. Estarei sempre à disposição, né? A gente agradece muito pela oportunidade. Desejamos aí um ótimo café para todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Obrigada. E este foi o Brasil Café desta semana. Eu vejo você no próximo programa. Até lá!